Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Durante um discurso a portas fechadas em Nova York na noite de quarta-feira, Tsai disse que o relacionamento entre Washington e Taipei estava mais próximo do que nunca e elogiou progressos significativos na cooperação econômica e de segurança, de acordo com um comunicado de seu escritório. Ela saudou Taiwan como um farol da democracia na Ásia e disse que a ilha não ficará isolada, apesar dos enormes desafios que enfrenta. Demonstramos uma firme vontade e determinação de nos defender, que somos capazes de administrar os riscos com calma e compostura e que temos a capacidade de manter a paz e a estabilidade regional, disse Tsai. Entre os participantes do evento estavam o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, e Laura Rosenberger, presidente do Instituto Americano em Taiwan, AIT, que opera a Embaixada dos Estados Unidos em Taiwan. Tsai também deve falar em um evento de think tank do Instituto Hudson na quinta-feira, disseram fontes à agência de notícias Reuters, mas todos os eventos devem ser fechados para a imprensa e o público. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra um homem eslovaco que supostamente estava trabalhando para organizar uma venda de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia, já que a guerra na Ucrânia pressiona o acesso de Moscou a bens militares. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse na quinta-feira que estava impondo sanções a Ashton Kutcher como parte de seu esforço para restringir a capacidade da Rússia de substituir equipamentos militares perdidos no campo de batalha. A Rússia perdeu mais de 9.000 equipamentos militares pesados desde o início da guerra e, em parte graças às sanções multilaterais e aos controles de exportação, Putin está cada vez mais desesperado para substituí-los, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado à imprensa. Esquemas como o negócio de armas buscado por esse indivíduo mostram que Putin está recorrendo a fornecedores de último recurso, como o Irã e a RPDC, a República Popular Democrática da Coreia. Logo após o anúncio das sanções, a Casa Branca expressou preocupação de que a Coreia do Norte fornecerá mais apoio às operações militares da Rússia contra a Ucrânia. Temos novas informações de que a Rússia está buscando ativamente adquirir munições adicionais da Coreia do Norte, disse o porta-voz de Segurança Nacional John Kirby a repórteres. Tal acordo violaria as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentou. Após o último tiroteio em massa nos Estados Unidos, desta vez em uma escola primária em Nashville, Tennessee, os manifestantes foram à capital do estado para exigir ação de controle de armas dos legisladores. A indignação exibida durante as manifestações de quinta-feira tornou-se parte de um padrão familiar após os tiroteios em escolas americanas. Protestos irrompem, pedindo maior controle de armas, mas esses esforços geralmente enfrentam forte oposição de republicanos preocupados em restringir o acesso a armas de fogo. Faça seu trabalho, disseram os manifestantes enquanto marchavam para o Capitólio do estado do Tennessee, onde entraram na rotunda do prédio antes de uma reunião regular da legislatura estadual. Vídeos mostraram que eles cantaram um hino de protesto Power to the People enquanto os legisladores passavam pela multidão, depois quebrando em gritos de vergonha, vergonha. Um tribunal na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, derrubou uma lei de sedição da era colonial, chamando-a de inconsistente com a Constituição, em um veredicto saudado por defensores da liberdade de expressão e jornalistas. Um juiz único do Tribunal Superior de Lahore declarou na quinta-feira a inconstitucionalidade da lei de sedição. O veredicto do tribunal será aplicável em todo o país, a menos que a Suprema Corte anule a decisão do Tribunal Superior. A decisão do juiz Shad Karim veio em resposta a várias petições semelhantes apresentadas contra a lei por cidadãos sob a alegação de que o governo a usa contra seus oponentes políticos. O ex-primeiro-ministro Imran Khan, que organizou comícios para forçar o governo a anunciar eleições nacionais, enfrenta mais de 100 casos, incluindo a acusação de sedição. O governo do primeiro-ministro Shehbaz Sharif também tentou limitar os poderes da Suprema Corte, que tomou conhecimento suo motu contra as decisões executivas. Um suo motu é quando um tribunal inicia um processo sobre um assunto que considera de interesse público. Vaticano rejeitou a doutrina da descoberta, um conceito do século XV estabelecido nas chamadas bulas papais, que foram usadas para justificar a tomada de terras indígenas pelos colonialistas cristãos europeus, na África e nas Américas.
Em uma declaração na quinta-feira, o Escritório de Desenvolvimento e Educação do Vaticano disse que a teoria, PDF, que ainda informa as políticas e leis do governo hoje, não fazia parte dos ensinamentos da Igreja Católica. Ele disse que as bulas papais foram manipuladas para fins políticos por potências coloniais concorrentes, a fim de justificar atos imorais contra os povos indígenas que foram realizados, às vezes, sem oposição das autoridades eclesiásticas. Em termos inequívocos, o magistério da Igreja defende o respeito devido a todo ser humano, diz o comunicado. A Igreja Católica, portanto, repudia esses conceitos que falham em reconhecer os direitos humanos inerentes aos povos indígenas, incluindo o que ficou conhecido como a doutrina da descoberta legal e política. Durante décadas, líderes indígenas e defensores da comunidade instaram a Igreja Católica a rescindir a doutrina do descobrimento, que afirmava que os colonialistas europeus poderiam reivindicar qualquer território ainda não descoberto pelos cristãos. As bulas papais desempenharam um papel fundamental na conquista europeia da África e das Américas, e seus efeitos ainda são sentidos pelos povos indígenas. Última vez que Ana Marina Lopes ouviu falar de seu marido, o imigrante guatemalteco de 51 anos disse à família que estava sendo detido por agentes da imigração mexicana na fronteira dos Estados Unidos com o México. Isso foi 2 dias antes de um incêndio em um centro de detenção de imigrantes em Ciudad Juárez matar pelo menos 39 imigrantes e deixar mais de 2 dezenas de feridos. Em seguida, seu nome apareceu em uma lista do governo das vítimas do incêndio, mas sem especificar se ele estava entre os mortos ou hospitalizados. Isso deixou Lopes e sua filha em sua pequena cidade no oeste da Guatemala agarradas à esperança de que ele esteja vivo. E eles não são os únicos. À medida que as imagens do incêndio devastador consomem os noticiários e as redes sociais, as famílias espalhadas pelas Américas sofrem em agonia enquanto aguardam notícias de seus entes queridos. A dor e a incerteza sentidas pelas famílias ressaltam como os efeitos da migração vão muito além dos indivíduos que embarcam na perigosa jornada para o norte, afetando a vida das pessoas em toda a região. Rápido derretimento do gelo antártico está diminuindo drasticamente o fluxo de água através dos oceanos do mundo e pode ter um efeito desastroso no clima global, na cadeia alimentar marinha e até mesmo na estabilidade das plataformas de gelo, diz uma nova pesquisa. A circulação invertida dos oceanos, impulsionada pelo movimento da água mais densa em direção ao fundo do mar, ajuda a fornecer calor, carbono, oxigênio e nutrientes vitais ao redor do globo. No entanto, os fluxos de águas oceânicas profundas da Antártica podem diminuir em 40% até 2050, de acordo com um estudo publicado na quarta-feira na revista Nature, que alertou sobre os efeitos que durarão nos próximos séculos. É impressionante ver isso acontecer tão rapidamente, disse Alan Mix, paleoclimatologista da Oregon State University e coautor das últimas avaliações do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, que não participou do estudo. Parece que está começando a funcionar agora. Isso é manchete. Se o modelo for verdadeiro, a corrente oceânica profunda estará em uma trajetória que parece caminhar para o colapso, disse Matthew England, professor de clima da Universidade de New South Wales, UNSW, que coordenou o estudo. As brigas começaram do lado de fora de um mosteiro de Kiev na quinta-feira, depois que um ramo ucraniano da Igreja Ortodoxa que o governo diz ter laços com a Rússia desafiou uma ordem de despejo. As tensões sobre a presença da Igreja Ortodoxa Ucraniana, UOC, no mosteiro Kiev Lavra, de 980 anos, aumentaram desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Kiev acusou a UOC de manter laços com a Igreja Ortodoxa Russa, que apoiou a invasão da Ucrânia por Moscou. A UOC disse que rompeu todos os vínculos com a Igreja Russa em maio de 2022. Horas depois que o prazo para deixar o mosteiro expirou à meia-noite de quarta-feira, membros da UOC recusaram a entrada de representantes de uma comissão do governo que queria inspecionar edifícios no complexo do mosteiro com